Bom, agora vamos apresentar duas definições para poder ver o próximo teorema. Aqui a gente vai definir ângulo poliédrico e poliedro de Platão. O próximo teorema diz respeito a poliedros de Platão, mas para isso a gente precisa antes definir um ângulo poliédrico. Um ângulo poliédrico ele tem uma analogia com o ângulo de um polígono, né? Que é uma figura geométrica, uma região, né? Do polígono ou do poliedro nesse caso. Então, o que seria o ângulo poliédrico? O ângulo poliédrico ele pode ser visto sem rigor como a região do vértice, como se fossem os bicos, né? Esses bicos, essas regiões dos bicos, eles são os ângulos poliédricos. Como a gente pode escrever isso? Um ângulo poliédrico de um poliedro é o conjunto dos pontos do espaço limitados por faces do poliedro que possuem um vértice comum. Ou seja, o que define um ângulo poliédrico é um vértice comum, né? Dado um vértice, essa região toda limitada por essas faces, né, que tem esse vértice comum, é chamado de ângulo poliédrico, né? Então, o ângulo é uma figura geométrica, uma região do espaço, né? E aqui não entra em questão a medida desse ângulo, mas sim a região, né, determinada por ele. Dado esse ângulo poliédrico aqui, por exemplo, como é essa região desse bico, né, relacionada a esse vértice, a gente tem que, como aqui a gente tem um tetraedro, essa região vai ser um triedro, porque tem três faces, né? Essa aqui, aquela lá do fundo e a de baixo. Aqui tem um triedro e esse ângulo poliédrico, por exemplo, ele possui três arestas, né? Três arestas. Então, aqui, em particular no tetraedro, todos os ângulos poliédricos possuem três faces, ou seja, um tetraedro, e além disso possui três arestas. Nesse caso, o tetraedro apresenta essa propriedade, né? Todos os ângulos poliédricos têm a mesma forma, né? Tem o mesmo número de arestas e o mesmo número de faces, certo? Dado essa definição de ângulo poliédrico, que é essa região da ponta, né, do bico, é a região próxima ao vértice, a gente pode definir poliedro de Platão. Um poliedro de Platão, ele apresenta, vamos dizer assim, propriedades amigáveis, propriedades onde você tem facilidades, né? Tem bastante, são propriedades onde apresenta valores comuns entre faces, né? Número de arestas das faces e número de arestas dos ângulos poliédricos. Então, bora lá. Um poliedro é chamado de Platão quando satisfaz essas três condições. Se satisfaz essas três condições, é dito um poliedro de Platão. Primeira condição, num poliedro de Platão, todas as faces desse poliedro têm o mesmo número de arestas. Esse número a gente vai chamar de n. Então vamos considerar isso aqui, por exemplo, né? Todas as faces, cada face que você pegar, todas elas têm o mesmo número de arestas. Isso é uma condição que tem que valer. Então, se aqui tem 5, aqui vai ter que ter 5. Todas elas têm o mesmo número de arestas, certo? E esse número a gente vai denotar usualmente por n, o número de arestas de uma face de um poliedro de Platão. Além disso, todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número de arestas também. Então, para cada vértice que você pegar, eu vou ter o mesmo número de arestas. Se aqui tem 3, aqui vai ter que ter 3, aqui vai ter que ter 3, ou seja, existe uma uniformidade, existe o mesmo número de arestas entre as faces e existe o mesmo número de arestas entre os ângulos poliédricos, certo? Então, vale essas duas propriedades e, por fim, vale a relação de Euler, né? Que é uma propriedade que os poliedros convexos satisfazem. Depois a gente faz uma relação aí entre poliedro regular, convexo e de Euler. Então, vale a relação de Euler. O número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces vai ser igual a 2. Se um poliedro satisfaz essas três condições, então ele é dito um poliedro de Platão. Beleza? Com isso, a gente tem essa definição, você percebe que é favorável, né? Porque todas as faces têm o mesmo número de arestas e todos os ângulos poliédricos também têm o mesmo número de arestas. Nesse caso, esse é um poliedro de Platão e vamos ver no próximo teorema que propriedade ele satisfaz. Vamos ver o que ocorre com um poliedro de Platão. Beleza? Isso aí.